A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão presbítero Jonatas e hoje estamos aqui para comentar a nossa lição de número 4. Esse trimestre ele tem sido abençoado para as nossas vidas. Temos conhecido aí a origem dessa Bíblia que nós temos em nossas mãos. Nós temos aprendido sobre o que é livro canônico, o que é livro inspirado por Deus. Nós temos aprendido aonde está a autoridade da Bíblia. Nós temos entendido qual que é esse poder que está por trás dessa palavra, qual o objetivo dela ter sido escrita. Tudo isso nós temos aprendido nessa revista, nesse primeiro trimestre de 2022. E hoje, essa aula ela tem um peso aí de responsabilidade muito grande e também tem um peso aí de riqueza muito grandioso sobre as nossas vidas. Você que tem interesse em aprender mais sobre o assunto aí da palavra de Deus, dessa origem, e hoje estaremos falando sobre a estrutura da Bíblia. Se você tem interesse, permaneça conosco. Eu convido você que tem a sua revista a abrir, a sentar agora, a abrir a sua Bíblia também, para acompanhar as referências que estarei passando aqui e citando. Amém? Para a gente poder aí chegar a um objetivo, a um consenso nessa aula que nós estaremos hoje lecionando aqui. O texto áureo da nossa lição vai dizer o seguinte: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44 é o texto da nossa verdade prática. A verdade prática do nosso texto áureo. A verdade prática vai dizer: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Tá bom? Então nós já sabemos que esse livro a qual nós temos, chamado Bíblia Sagrada, ele é dividido em Antigo e Novo Testamento, compondo aí 66 livros nessa Bíblia que nós temos. Tá bom? Mas nós vamos entender hoje que nem sempre a Bíblia foi dividida dessa forma, tá? E isso não quer dizer que a Bíblia que nós temos hoje está de forma errada por estar diferente da Bíblia passada, da Bíblia que foi criada, tá? Não, nós vamos entender que essa divisão que foi feita foi feita para facilitar para nós o entendimento. Essa divisão que foi feita nos auxiliou mais ainda a entender a compreensão bíblica, tá bom? Nós vamos adentrar na lição, e como sempre tenho dito, tenho tentado ser bem objetivo aqui nesse comentário. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 24, 44 ao 49. Eu vou ler bem rapidamente, é um texto pequeno. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma curiosidade, já desde o início, obviamente a palavra Bíblia, ela não se encontra na Bíblia. Parece algo contraditório, mas não, tá? Porque a palavra Bíblia, na verdade, ela foi originada aí da teologia, que significa, um termo que significa coleção de livros, tá? Por isso o nome Bíblia. Mas quando o apóstolo Paulo queria se referir à Bíblia Sagrada, ele usava a expressão as Escrituras Sagradas, as Sagradas Letras. Quando Cristo queria falar, ele falava o mandamento que foi dito aos antigos,
o que foi dito pelos profetas. Essas eram as menções que eram dadas à Bíblia, tá, do Antigo e Novo Testamento, sobre os profetas, sobre aquilo que já estava escrito, né, no Pentateuco, por exemplo, porque nós sabemos que a única Bíblia que eles tinham, que já estava preparada, que já tinha em mãos na época de Cristo, era o Pentateuco de Moisés e os profetas. Tanto que, se você abrir em Lucas 4:17, nós vamos ver Cristo, quando ele chega ali em Nazaré, ele é rejeitado em Nazaré, e vai dizer que Jesus ele chega em Nazaré e num sábado ele entra numa sinagoga. Quando ele entra na sinagoga, entregam na mão dele o livro do profeta Isaías, ou seja, já tinha o livro do profeta Isaías no tempo quando Cristo estava na terra, tá? Quando Cristo estava aqui na sua missão, ele já tinha o Pentateuco, tanto que diversas vezes ele faz menção do Pentateuco, né? Como pressupondo que aqueles que ouviam ele já conhecia, que não era algo estranho para eles. O Pentateuco era algo que fazia parte da realidade deles. Eles tinham o Pentateuco, conheciam a história de Elias, conheciam a história de Isaías, dos profetas, eles conheciam tudo, tá? Então, espero que está sendo bem claro para os irmãos que o Antigo Testamento, no tempo de Cristo, já existia. Tá? O que fora escrito depois, que fora implantado depois, a partir da caminhada de Cristo, a partir dos passos de Cristo, reproduzindo os passos de Cristo, foi o Novo Testamento. Tá? E isso só foi possível por causa da vinda de Cristo, porque ele foi quem introduziu o Novo Testamento para nós. Mas uma coisa que nós iremos aprender nessa lição é que o novo, ele não anula o velho, tá? Até porque não existe novo sem o velho. O velho foi essencial para que existisse o novo. O próprio Paulo vai dizer em Colossenses que as coisas do passado, as coisas do Antigo Testamento, eles foram feitos como sombra das coisas futuras. Mas o interessante é que só tem sombra se tiver um objeto. Se você tira um objeto, você tira a sombra. Então é necessário se ter o Antigo Testamento também. Ele é muito válido também para nós hoje. A história que está lá também eles têm lições importantíssimas para as nossas vidas. Tá bom? Romanos 15:4 vai dizer que tudo que dantes foram escritos, se referindo ao Antigo Testamento, e também para nós do Novo Testamento, tá? Tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Tudo isso é para nós analisarmos e aprendermos com os erros daqueles que erraram, tá? Daqueles que acabaram sofrendo pelos erros que cometeram. Nós temos aí a oportunidade de não cair no mesmo erro, tá bom? E aqui nesse livro, em Lucas 4:17, anota aí, vai dizer: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, ele abriu o livro do profeta Isaías, como era rolo, tá? Os irmãos lembram disso? Era pergaminho, era rolo. Então achou o lugar, ele teve que procurar o lugar, não tinha versículos, tá? A gente vai aprender isso também. Eu já estou aqui de antemão dando um resumo geral de tudo que a gente vai falar aqui. Não se havia versículos naquela época. Os versículos são coisas bem atuais, bem aqui da frente, tá? Bem do nosso tempo. Naquele tempo não tinha versículo. Aliás, não tinha nem vírgula nem ponto. Na leitura dos judeus, quando você pega a Torá para ler, você vai, se você pudesse, né, se a gente tivesse a condição de pegar uma Torá para poder ler como que era, a gente ia perceber ali que não tinha vírgula, de acordo com os estudiosos, tá? Não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha acento, nada. É um negócio, aquele texto corrido, tá? Não tinha nada, irmãos. Então, por exemplo, você tinha o livro do profeta Isaías, mas você tinha que localizar, procurando palavra por palavra, até encontrar o texto que você queria ler. Agora, como que a introdução dos versículos e capítulos auxiliaram a igreja hoje? Hoje se fala, abre em Isaías 63:2. Com facilidade os irmãos abrem, já sabem onde está, já localiza
exatamente o versículo o qual a gente irá ler. Então você percebe que há uma eficiência muito melhor, né, no ensino. Então vamos avançar e a gente vai chegar nesse ponto ainda. Aí eu pretendo ser objetivo, como eu já disse. Então aqui, canonicidade. O que significa canonicidade das Escrituras? E isso é um termo muito importante, porque se nós tirarmos esse texto, a gente está aí inibindo toda a autoridade da palavra de Deus. Tá? Definição do termo canon. Precedente do vocábulo hebraico kanesh, que significa vara de medir. Ezequiel 43 tem uma referência em relação a isso. E do grego canon, que basicamente tem o mesmo significado do termo hebreu. A palavra canon é usada em teologia com este significado: padrão, regra de procedimento, critério e norma. Então a Bíblia é como nosso canon por excelência, tá bom? Então isso é um texto canônico. Nós podemos ter a total certeza que a Bíblia que nós temos em nossas mãos passaram por regras, passaram por diversos procedimentos ali, por várias análises de peritos, dos pais da igreja, tá? Para identificar o que? A biografia de Deus. Identificar ali, né, o toque de Deus no texto, a inspiração de Deus no texto. Essa foi a função dos pais da igreja. Eles não aprovaram, todavia, ou determinaram que esse é o texto de Deus ou não. Que poder a igreja tem para isso, tá? Mas eles reconheceram a biografia de Deus no texto e falaram: isso aqui é sagrado, porque essa palavra aqui, ela não é de homem. E outra coisa que eles analisavam, à luz do Antigo Testamento. Quando você pegava um texto no Novo Testamento e analisando à luz do Antigo, você entende ali, irmãos, você entende como que Deus agia, como que é essa mente, um pouco dessa mente de Deus, né, que é algo incompreensível, mas que a partir do texto nós conseguimos entender um pouco de como que Deus agia e como que Ele continua agindo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Amém, irmãos? Então, essas eram algumas regras que os pais da igreja usavam ali para descobrir, para separar um livro do outro. Porque parece que não, mas naquela época muitos livros, pseudos livros, chegavam até os apóstolos, aos pais da igreja, dizendo ser inspirado, mas que não eram inspirados. Para os irmãos terem a noção, os livros chamados apócrifos, os livros pseudoepígrafos, que são os livros onde são livros que está com o nome de um ator, de um apóstolo, por exemplo. Vamos lá, coloca o nome de alguém conhecido, que a igreja conhece, o nome do apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro. Só que na realidade não foi Pedro nem Paulo que escreveu. Na realidade foi alguém mal intencionado que, como não receberiam dele a mensagem, então para dar autoridade colocava a assinatura de Paulo e de Pedro para que a igreja recebesse. E isso foi identificado na análise da canonicidade bíblica. Quando pegavam o texto, conhecendo Paulo, conhecendo Pedro, conhecendo a palavra de Deus, olhavam e falavam: esse texto não é de Paulo, esse texto não é de Deus. Então eles deletavam. Então por isso que nós temos hoje a tal da teologia reversa, é por isso que nós temos hoje tantos críticos da Bíblia, né? A hermenêutica da alta crítica, né? Que é aqueles que olham para a Bíblia e veem que, olha, tem um erro aqui. Que quando você vai analisar, né, com mais dedicação, com mais inteligência, você vê que não é um erro. Que na realidade são os óculos hermenêuticos que estão usando, né, que acabam introduzindo coisa que não tem e tirando coisa que não, né, que de fato tem no texto. Tá, irmãos? Então, nós precisamos ter isso em nossa mente ao lermos a Bíblia. Tá? E temos aí os apócrifos, que são mais de 100 livros que temos aí. Alguns foram introduzidos pela Igreja Católica. Né? Temos aí, por exemplo, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, e diversos livros que acabam, de certa forma,
introduzindo eles em algumas doutrinas que eles participam que não agradam ao Senhor, que não tem uma base sólida, que é explícito que não é inspirado por Deus, tá bom? Temos lá, por exemplo, num desses livros apócrifos que vai dizer, né, onde está na Bíblia Católica, que vai dizer que aprova a questão que diz que vai ter o tal do purgatório. Quando a pessoa morre, ela vai lá e fica aguardando o purgatório. Isso é uma doutrina de um livro apócrifo, ou seja, um livro que não tem autoridade nem inspiração de Deus, porque nós sabemos que na realidade a espera, na verdade, que a Bíblia nos mostra é no Hades, já é um lugar de tormento. Quando você abre Lucas capítulo 16, onde vai falar sobre a parábola, tá? Nós vamos comentar um pouco sobre isso, que nem toda epígrafe, a epígrafe do texto, ela não é inspirada. Na verdade, aquilo ali foi uma interpretação hermenêutica ali do autor, dos monoscritólogos, que tentaram ajudar e acabaram em algum ponto atrapalhando. Porque não é parábola. E por quê? Porque parábola não cita nome. Não cita nome. Não tem nenhuma parábola onde Jesus ele citou o nome de alguém. E nessa parábola do rico e do Lázaro, ele cita o nome de Lázaro, o mendigo. E ele conta que esse mendigo ele morre e os anjos do Senhor vêm e levam ele ao seio de Abraão, o pai da fé. E lá ele fica descansando, né? E enquanto isso, o rico morre e ele vai para onde? Qual que é o lugar intermediário que o rico vai? Não é o purgatório, não é um lugar tranquilo. Ele vai para o Hades, que já é um lugar intermediário para o inferno. Tá? Então, irmãos, nós precisamos saber distinguir com facilidade o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é inspiração divina e o que é inspiração humana, tá? E o que vem para atrapalhar. Tá? A palavra apócrifo significa oculto ou escondido, né? Porque não se sabe de onde veio, não se sabe como veio a procedência, então é algo totalmente duvidoso. Tá? E por isso os pais da fé não aprovaram como algo inspirado e jogaram de escanteio, né? É considerado lixo, tá, irmãos? E infelizmente algumas igrejas acabam adotando em seus púlpitos, por exemplo, fazendo algumas menções, alguns pregadores fazendo algumas menções que são de livros apócrifos. E acabam a igreja acreditando, adotando e começando até a repregar aquilo que foi ouvido. Isso por quê? Por não conhecer a palavra de Deus. Irmãos, por exemplo, não se choque. Até eu me choquei quando eu estava estudando acerca desse tema. Mas aonde que a Bíblia diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Aí você pode dizer de antemão, na Bíblia. Tá? Então procure na Bíblia e me passe o texto que você encontrou dizendo que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Porque não é na Bíblia que está dizendo isso. Na realidade é um livro apócrifo que vai dizer isso. Você quer ver por que os livros apócrifos foram rejeitados? Por exemplo, São Tomé. É no livro de São Tomé que vai dizer que Jesus teve um caso com Maria Madalena. E conhecendo Jesus e a história de Cristo, irmãos, nós sabemos que isso não tem fundamento nenhum. Ele foi santo em tudo. Ele foi tentado em tudo e não pecou, é o que diz Hebreus. Tá? Então, irmãos, não tem cabimento. Foi anulado. Tá? É um livro apócrifo, São Tomé. Então, é algo que pode ser trazido para a igreja de forma alguma. É lixo. Pode jogar fora. Tem livro apócrifo, por exemplo, do nascimento de Cristo. Você vai encontrar lá, se você for pesquisar, tem o Atos dos Apóstolos, né? Aí você vai encontrar Atos de Lucas, Atos de Pedro, Atos de Jesus, Atos de Maria, mãe de Jesus, né? Vai dizer a infância de Jesus, o livro apócrifo da infância de Jesus, e na realidade são livros que despertam a curiosidade, porque a Bíblia cita um único fato da infância de Cristo, onde vai dizer que Cristo, aquele episódio onde Cristo ficou desaparecido durante um tempo, ele era criança e Maria fica desesperada com José e vai procurar Jesus e vai achar ele lá na sinagoga, ele tinha ficado para trás. E quando chegam lá, ele fala, não, por que está preocupado comigo? Vocês não sabem que eu tenho que me preocupar com as coisas do meu pai?
Então, irmãos, é o único episódio que guarda, que grava, que está registrado da infância de Cristo. Aí fica uma margem para quê? Para alguém querer ali introduzir. Não, peraí, ficou algo em branco, então é a hora de colocar ali uma conjectura, né? A hora de colocar ali, trazer uma novela em cima daquilo que não tem. Tá, irmãos? Então, se não está escrito na Bíblia, então nós não podemos aí levar adiante. Tá? Nós devemos colocar um ponto final. É um texto que diz que se a Bíblia se cala, alguém que diz que se a Bíblia se cala, nós devemos se calar, e é uma realidade. Tá? Isso depois da gente examinar tudo e ver se de fato não tem resposta. Tá bom? Mas enfim, então esses livros apócrifos são algo que podemos deletar. Por exemplo, irmão, tem um livro, eu ia citar aqui um exemplo. Tem um livro apócrifo da infância de Jesus, que fala que ele matou um menino por discordar dele na escola. Diz que ele pisava aonde Jesus pisava, nascia flores. É um livro apócrifo da infância de Jesus, que muitas pessoas acabam pegando, e tem até filmes mostrando isso. Por exemplo, quando Jesus estava caminhando, viu um passarinho morto, ele pega na mão e o passarinho sai voando. É um livro apócrifo da infância de Jesus. E nós vemos filmes mostrando esse episódio, tá? Então não são coisas que merecem nosso crédito, nossa credibilidade. Não são coisas que edificam. São coisas apenas para entreter, na verdade, a nós, tá? Tirar o nosso foco na realidade do objetivo. Mas enfim, vamos avançar aqui mais um pouco, falando a respeito dessa questão da estrutura da Bíblia. Vamos partir para a estrutura da Bíblia agora. Tá? Eu falei do pseudoepígrafo, falei dos livros apócrifos, e tem os apógrafos. Tá? Os livros apógrafos, na realidade, são as cartas, né, que são as cópias dos originais, dos autógrafos. Tá? Autógrafos é o quê? É a carta que foi escrita pela mão do apóstolo Paulo, pela mão do apóstolo Pedro, pela mão dos autores bíblicos. Tá? Foi uma carta que foi enviada por eles. A gente hoje não temos mais os textos autógrafos. Nós não temos essas cartas. Tá? Elas desfizeram. O que a gente tem aí são pedaços que estão aí lá no museu, lá em Jerusalém. Tá bom? Mas você não tem mais a cópia, a carta. Tá? O papel ele é algo que com o tempo ele acaba se perdendo. Tá bom? E outra questão aqui é que nós temos a cópia da cópia. Por quê? Porque por essa mesma questão, eles sabiam que o papel com o tempo se desgastava, e quando eles viam lá uma carta de Pedro e falavam, isso aqui é uma carta de Pedro e é uma doutrina importante, faz o seguinte, copia. Então eles copiavam e copiavam e copiavam, iam enviando de igreja em igreja, e aquilo ia circulando nas igrejas, aquela doutrina que foi passada pelo apóstolo Pedro. E o que chegou para nós foram as cópias mais atuais, né, que não se deterioraram. Tá? E hoje você vai encontrar pedaços, como eu disse, aí no museu. Tá? E são mais de 25 mil cópias que foram encontradas. Tá? E até nisso a Bíblia é maravilhosa e sensacional. O nosso Deus, porque Ele preservou isso. Tá? São mais de 25 mil cópias desses manuscritos originais autógrafos que ficaram aí, que foram encontrados, que aprovam que essa palavra ela é 100%, podemos dizer na sua totalidade, inspirada pelo nosso Deus. Então, autógrafo, apógrafos, que são os livros, que são as cópias, e pseudoepígrafo, que são quando alguém quer ali ser recebido, quer que a sua mensagem seja recebida, então coloca o nome de alguém importante que ele sabe que a igreja vai receber com esse nome, então eles dão um nome diferente, é um nome falso, né? Tanto que Paulo, irmãos, é verdade, eu esqueci dessa referência. Tem uma referência em 1 Tessalonicenses, tem uma referência que Paulo teve um problema com isso. Você lê o texto de primeiro, depois você lê o segundo. No segundo ele responde. Alguém lá escreveu uma carta e colocou como se fosse Paulo, dizendo algo que Paulo totalmente discordava. Paulo tinha ensinado totalmente do contrário. Mas eles vieram
mudaram, distorceram o ensino de Paulo e enviaram essa carta lá para a igreja, falando acerca do arrebatamento. E Paulo, no capítulo 2, vai dizer sobre isso, que agora, tanto que ele dá um destaque, ele fala: eu escrevo do meu próprio punho. E ele diz ali no texto que ele deixou agora uma marca. Ele começou a colocar ali um selo, uma assinatura, para saber que aquela carta era dele. Então era uma marca que só as cartas de Paulo tinham. Tá? Então para poder impedir isso de acontecer, eles acabaram ali fazendo assinaturas, fazendo marcações, onde as pessoas pegavam e falavam: essa carta aqui não é autêntica, porque não tem a assinatura de Paulo nem de Pedro, tá? E nem de outros autores bíblicos, tá, irmãos? Então é isso. E falei sobre os apócrifos. Agora podemos partir para a estrutura da Bíblia. Os livros do Antigo Testamento, nós temos aí o Pentateuco, que é os 5 livros escritos por Moisés, que são Gênesis até Deuteronômio, tá, irmãos? Nós temos aí os livros históricos que vêm em seguida, partindo de Josué até Esther. Depois nós temos, que são 12 livros, tá, irmãos? 12 livros históricos que nós temos no Antigo Testamento. Depois temos os livros poéticos, que são 5 livros, de Jó até Cantares de Salomão. Depois temos os livros proféticos, dos profetas maiores, os profetas maiores, que são 5 livros, de Isaías a Daniel. E depois temos os profetas menores, que são 12 livros, que é de Oséias a Malaquias. Tá? E a divisão utilizada pelos judeus era tripartida. Tá? Eu vou explicar isso aqui um pouco mais para frente. Nós temos a lei, os profetas e os salmos ou escritos. Essa era, na verdade, a divisão utilizada pelos judeus. Tá? A lei, os profetas e os salmos. Tanto que o texto que nós lemos aqui, o texto áureo, ele foi dito dessa forma. Ó, o texto áureo. O texto áureo vai dizer, ó: e disse-lhes, são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Cristo usando fazendo menção dessa utilização tripartida. Estando convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Porque no Pentateuco, nos salmos, nos profetas, faz referência profética a Cristo, tá? Então, isso era muito usado naquele tempo, muito comum. Então, são 39 livros do Antigo Testamento inspirados por Deus, tá? Apenas a divisão que é diferente, mas a gente vai falar sobre isso aqui de forma bem objetiva. Os livros do Novo Testamento, reconhecidas pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e estão classificados em 4 grupos principais. Temos os evangelhos, que são 4: Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos, tá bom? Temos um livro histórico apenas, que é Atos dos Apóstolos, é um livro histórico do Novo Testamento, isso é importante. Epístola, tá? Nós temos epístolas paulinas, que são 13 cartas apenas de Paulo, de Romanos a Filemão. Nós encontramos aqui 13 cartas de Paulo. Temos 8 epístolas gerais, que Hebreus a Judas. Epístolas gerais falam a respeito de cartas que não foram enviadas para uma igreja com o objetivo de resolver ou solucionar apenas o problema de uma igreja. Uma carta enviada apenas para uma igreja, mas é uma orientação geral para todos aqueles que receberem ao Senhor e que têm essa Bíblia como regra de fé e prática, tá bom? Então são epístolas gerais, de Hebreus a Judas. Não que as outras não tenham aplicação geral, todas têm, tá? Mas essas são objetivas. E Revelação tem um livro que é Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Tá? Então são 27 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, totalizando aí 66 livros. Mas como que era feita essa divisão?
tá? Essa questão da canonicidade, como que era esse procedimento, como que isso acontecia, tá? Só para explicar para os irmãos, 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, para ver se tinha a inspiração de Deus. Primeiro, a inspiração divina que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo, a inspiração divina, tá? Então eles tinham que localizar se era de fato um livro inspirado. E eu vou abrir aqui, então aqui em Zacarias, nós temos aqui uma informação importante aqui sobre isso, tá? Sobre essa questão da inspiração que está contida através de profecias, da revelação de Deus, da própria palavra de Deus enviada para os profetas, para os seus servos na Bíblia. Tá? E aqui nós temos Zacarias, por exemplo, capítulo 7, 12, que vai dizer assim: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, dos exércitos que tinha enviado pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, entre outros textos que falam sobre essa palavra sendo enviada. Tá? Nós temos diversos textos. Em Neemias, você pode citar essa referência, Neemias capítulo 9, 30, Zacarias 7, 12, 2 Pedro 1, 21, que vai falar também sobre essa questão, que a inspiração. Eu vou ler aqui 1 Pedro, 2 Pedro, porque esse texto também é um texto aí basilar para essa questão que nós estamos estudando nesse trimestre. Tá? Então esse texto você vai ler muitas vezes nesse trimestre. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então é essa inspiração de Deus, né, algo que foi soprado no homem, que foi ali, que pode ser identificado, que foi identificado pelos pais da igreja, tá, os antigos, os que atestaram que essa palavra que nós temos em mãos é a inspiração de Deus, é inspirada e é proveitosa para nós. Tá? Primeiro, inspiração divina que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Esses são os fatores basilares. Tá? Primeiro é essa. Segundo, reconhecimento do povo de Deus que atesta se o povo era aceito como autêntico, se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Tá? E tem a referência de Êxodo 24, 3 ao 7, Daniel 9, 2. Marca aí. Tá? Então, o reconhecimento do povo de Deus. O povo de Deus reconhecia se aquele livro de fato era de Deus. Tá? Se tinha ali o toque, a biografia do próprio Deus. E isso, para aqueles que lêem a Bíblia, reconhece com facilidade essa inspiração em toda parte dela. E C, que é o último, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Tá? Porque nenhum livro ele é conservado se ele não tem importância. A Bíblia é o livro mais conservado, mais preservado que existe. Existe há mais de... o Novo Testamento nós temos em mãos. Nós temos em mãos aproximadamente 2.000 anos, e o Antigo Testamento temos aproximadamente 3.000 anos e pouco que nós temos em nossas mãos. Então é muito tempo envolvido, e essa palavra continua conosco até hoje. Por que isso? Chama-se inspiração divina, reconhecimento do povo de Deus, preservação pelo povo de Deus como algo que de fato é importantíssimo, é imprescindível, tá bom? E é real, e é a verdade de Deus sobre nós. Então, canonicidade é isso. Aí, aqui para preservação, você pode abrir depois em Deuteronômio 31, 24 ao 26 e Daniel 9 até o 2, tá bom? São esses textos que são importantes você fazer menção. E agora um ponto importante que eu gostaria de comentar também é acerca do livro. Como que é o livro? Um livro dos judeus, né?
Você pega a Bíblia hebraica, é completamente diferente dessa que nós temos hoje. Tá? Os versículos, eles são novos, né? Como eu disse, o versículo ele é algo novo, é um método novo que foi inserido na Bíblia. Novo eu digo assim, né? Para nós é antigo, mas eu digo novo no sentido que não é muito próximo do tempo de Cristo, é mais para cá, muito mais para cá do que nós imaginamos. E foi feito em capítulos, foi feito no ano de 1250 pela cardeal Hugo de Saint-Cher, dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos foi feita 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445, um pouco antiguinho, pelo Rabi Natan. O Novo Testamento em 1551 por Robert Steven, um impressor em Paris. Tá? Então, é algo completamente novo. Tá? Mas por que foi feita essa divisão em capítulo e versículo? Para facilitar o entendimento. Como já o texto que eu li aqui para os irmãos, que eu fiz menção de Lucas, isso deixa bem claro, né, que de fato isso é verdade. Que naquela época era um rolo que não tinha números, não tinha vírgula, não tinha ponto, então isso dificultava muito a leitura. Eles conseguiam lidar com isso, mas imagina nós, na nossa cultura, lidando com isso. Teríamos muita dificuldade. Tá? A verdade se tornaria cada vez mais distante de nós, porque nós não teríamos assim o acesso necessário, né? A gente não teríamos a praticidade necessária ali para poder adquirir todo o conhecimento necessário contido nesse livro. Tá? Então nós vemos ali Jesus, foi dado o livro e quando ele pega o livro ele acha. E se acha, significa que ele procurou. Ele teve que procurar porque não tinha número. Tá? Então ele teve que procurar no livro de Isaías até achar o que ele queria ler. E quando ele acha, ele lê o versículo que nós conhecemos aí, quando ele fala: o Espírito do Senhor estava sobre mim. Então, irmãos, é algo muito maravilhoso. E em que isso nos ajudou? Porque hoje você está na igreja. O pastor fala para você: abre a sua Bíblia em 1 João 1,7. Você já sabe. Se você que é um bom estudioso da Palavra de Deus, porque tem gente que não gosta da escola bíblica dominical, aí fica difícil. Né? O pastor vai falar: abre lá em 1 João. É um daqueles que vai procurar lá na frente, perto de Neemias, perto de Êxodo, ou senão vai confundir com o João, né, do Evangelho, né, e vai ficar difícil, vai ficar constrangedor. Né? Vai ter que ficar ouvindo aquelas piadinhas sem graça que os pastores fazem, né, que tá aí entre Gênesis e Apocalipse, as piadas assim. É escola dominical, irmãos. Tá, irmãos? Então, para não acontecer isso, você precisa se dedicar a isso. Tá? E eu vou passar algo interessante para os irmãos fazerem. Você pode achar que isso é bobeira, mas abra na sua casa a tua Bíblia no índice e começa a observar a Bíblia a partir desse índice. Começa a observar ali a sequência dos livros. Começa a decorar a sequência dos livros, que assim isso vai te ajudar a ter mais praticidade na hora de abrir a Bíblia. Tá? E isso ajuda demais, porque a igreja hoje ela perde, por isso as pregações não são tão mais bíblicas, não são bíblicas como deveria ser. Né? Citação de versículos, tá? Isso seria muito melhor, a Bíblia sendo aberta para ver se aquilo que o pregador está falando é verdade, para ver se aquilo ali não é um malabarismo, na verdade, para poder enganar. Então, irmãos, é legal a gente adquirir esse malabarismo bíblico, tá? A gente abrir aqui a Bíblia, ter essa capacidade de abrir, de saber onde está, né? Para poder ver se aquilo de fato eu posso digerir ou se é algo que eu posso jogar fora, tá bom? Então, pega o índice e começa a memorizar, memoriza, tá? Mas isso aí não vai trazer edificação nenhuma, irmão. Para que memorizar? Tá, isso não vai trazer edificação nenhuma, mas o fato de você conseguir abrir a Bíblia na hora que for mencionado para você abrir com praticidade, isso vai trazer inspiração para você, tá? Porque você vai conseguir abrir a Bíblia quando necessária e vai se deparar com os textos ali que trarão ali
preciosidades para você, tá bom? E muita edificação. Irmãos, essa é a nossa aula de hoje, tá? Como eu já disse, é apenas um auxílio à Escola Bíblica Dominical, apesar da gente tocar aqui em todos os pontos da revista, tá? Mas é algo que eu procuro trazer de forma ampla, pegar todos os pontos e trazer, até o que não está na revista, tá bom? Para poder facilitar e ajudar os irmãos na Escola Bíblica Dominical aí, tá bom? Porque é uma escola, é algo que é imprescindível para a igreja, é o conhecimento bíblico, e eu aprendi que se eu não aprendo do jeito certo, eu não tenho como ensinar do jeito certo, tá bom? Então, seja você também um professor na sua Escola Bíblica Dominical, seja você também aí um discipulador aonde você chegar. Deus abençoe você e a sua casa.